Uma epidemia que assustou o mundo. Teve o seu epicentro no Nordeste do Brasil e trouxe prejuízo para o sistema nervoso de milhares de crianças. Hoje nós vamos relembrar a história do Zika vírus e da microcefalia em Conexão Neural. Entre os anos de 2015, 2016, 2017, nós enfrentamos esse aumento muito grande na quantidade de casos de bebês que nasciam com microcefalia, tamanho reduzido do crânio em decorrência de prejuízo do desenvolvimento cerebral. E até demorou um pouco para que ficasse claro que a causa disso era a infecção congênita pelo Zika vírus. E hoje nós vamos relembrar alguns dos aspectos dessa doença que exigiu uma resposta muito intensa da comunidade científica em termos de assistência às crianças e às famílias, em termos de pesquisa e também em termos de educação dos profissionais da saúde. Eu começo essa nossa conversa com essa imagem aqui muito interessante, para a gente ter uma ideia de como a história da medicina também é história e ela pode se repetir em ciclos, em diversos momentos da caminhada humana. Então essa é a capa da revista Life, uma das revistas mais importantes dos Estados Unidos, sobretudo no final do século passado. E essa capa é de junho de 1965. Olha do que ela trata. O sarampo alemão e a gravidez. Uma epidemia nos Estados Unidos que pode afetar até 20 mil bebês. E do que está falando essa reportagem da revista Life? Da rubéola, uma doença viral que no adulto é uma doença leve, mas que quando afeta uma gestante pode levar a consequências muito graves ao sistema nervoso do feto, do bebê que ali está se desenvolvendo. Ora, muitas décadas depois, a mesma história se repete. Um vírus que no adulto provoca uma doença leve e pode trazer graves consequências para o cérebro do bebê. Foi o caso do Zika vírus. O enfrentamento da rubéola levou ao desenvolvimento de uma vacina que é importante para a prevenção de novos casos de acometimento cerebral pela rubéola. O Zika vírus sofreu uma mutação, porque ele já era bastante conhecido na região da Oceania sem provocar a microcefalia, sofreu uma mutação, provocou muitos casos e esses casos sofreram uma redução também sem que a gente soubesse o exato motivo. Então, para ter uma ideia de como o Zika vírus ataca o cérebro dos bebês, a gente pode observar esses exames de tomografia cerebral de crianças afetadas. A gente vê uma atrofia cerebral intensa. Esse acúmulo de líquido é resultante justamente de atrofia do cérebro. A gente vê calcificações, são esses pontos esbranquiçados aqui, são decorrentes de perda, de lesão neuronal. E a gente vê uma pobreza dos sulcos e dos giros cerebrais. O que é isso? São aquelas reentrâncias do cérebro que caracterizam a organização em córtex, a organização cortical, que faz com que nós tenhamos mais superfície cerebral para abrigar os neurônios, as sinapses, as conexões neurais que promovem o desenvolvimento do cérebro. Então a gente vê o quanto o cérebro em desenvolvimento dos bebês pode ser prejudicado no caso da Zika. E aí como é que esse vírus começou a agir aqui no nosso país e se espalhou até para alguns outros países da América do Sul e da América Central, embora o epicentro tenha sido no Nordeste brasileiro, em cidades como Fortaleza, Recife, Natal e outras capitais e interior dos estados nordestinos. E como foi que esse vírus chegou por aqui e começou a agir dessa maneira? O epicentro, como eu já disse, foram as grandes cidades do Nordeste brasileiro, embora ele também tenha se espalhado para alguns outros países da América do Sul e da América Central. A principal hipótese é que o vírus tenha chegado aqui
durante as competições esportivas que aconteceram em 2013 e 2014. E aí a gente pode falar na Copa das Confederações e na Copa do Mundo de futebol. Esse vírus já era conhecido em outras regiões do mundo, como por exemplo na Oceania, sem provocar esse aumento de casos de microcefalia. E aqui ele sofreu uma mutação, como ficou depois evidenciado em trabalhos de pesquisa, e por isso começou a ter esse tipo de efeito. Só que chegando no nosso país, ele encontrou o ambiente perfeito para se multiplicar, porque ele começou a usar como vetor o mosquito, que já existia nas nossas grandes cidades e um mosquito que já era totalmente ambientado no nosso ecossistema urbano. A gente está falando do Aedes aegypti, que há muito tempo já é um problema de saúde pública porque transmite o mosquito da dengue. E aí, além de transmitir a dengue, o Aedes aegypti também se mostrou apto a transmitir o vírus da Zika. Sem falar no vírus chikungunya, para formar a trinca desses 3 vírus tão prejudiciais que usam o mesmo mosquito como vetor de transmissão. E aí as dificuldades dos nossos meios urbanos, como lixo acumulado, pneus, reservatórios de água parada, que sempre estimularam a proliferação do mosquito, também foram um grande estímulo para o espalhamento dessa doença, dessa virose do Zika, que em indivíduos adultos e saudáveis provoca uma virose leve, com rash, febre, dor nas juntas, artralgia, mialgia, ou seja, dor nos músculos, dor no corpo e vômitos. E tendo em conta ainda que 80% dos pacientes adultos afetados são assintomáticos, são infectados, mas não manifestam nenhum sintoma. Então veja como é difícil até você pensar em isolar aquelas pessoas doentes ou de detectar precocemente. A transmissão é feita pela picada do mosquito. E o quadro clínico, embora no adulto seja leve, quando há uma gestação, o vírus é capaz de penetrar no cérebro do feto e causar todo esse dano neurológico. Então a associação entre o Zika vírus e a microcefalia começou a ser suspeitada pela coincidência temporal. Ao mesmo tempo em que a gente tinha uma epidemia da virose do Zika, a gente teve esse aumento do número de crianças que nasciam com a microcefalia. E os relatos por parte das mães dessas crianças, contando que tiveram a Zika durante a gestação, levou à suspeita de que as coisas estivessem associadas e que a causa da microcefalia em números alarmantes era realmente a infecção pelo Zika. E aí a gente enfrentou, naquela época, um problema que em muitos casos de ameaças à saúde a gente tem enfrentado, o negacionismo. Muitas pessoas, até dentro da área científica e da área da saúde, começaram a colocar objeções a que o problema se devia à infecção pelo Zika. Não, a microcefalia está tendo um aumento no número de casos, mas isso é uma variação normal, isso pode ser esperado. E isso certamente atrasou a que as medidas de prevenção para gestantes fossem tomadas. Então, mais uma vez, é preciso se guiar pela ciência quando o assunto é saúde e é prevenção a problemas potencialmente graves. Mas aos poucos foi ficando claro que o Zika era a causa do aumento dos casos de microcefalia e publicações nas revistas científicas e médicas mais importantes do mundo começaram a aparecer, como no New England Journal of Medicine, descrevendo a microcefalia e associando a infecção da gestante pelo Zika. E que fique muito claro, o problema da microcefalia não é em si o tamanho do crânio, mas a falta de desenvolvimento adequado do cérebro. Quem promove o crescimento do crânio é o cérebro se desenvolvendo e pulsando, estimulando o crescimento da cabeça por baixo. Então, na verdade, aquele prejuízo cerebral que a gente já mostrou, inclusive a tomografia, é que provocava o tamanho reduzido do crânio, e é a isso que a gente chama de microcefalia.
com todas essas alterações que a gente já mostrou. E finalmente foi isolado o Zika vírus em um espécime cerebral de uma necrópsia de uma criança que infelizmente faleceu com a doença. E a partir daí não houve mais dúvidas de qual era a causa do problema e até em nível microscópico essas perdas neuronais foram identificadas. E foi então necessária a formação de uma força-tarefa, uma grande força-tarefa que incluiu médicos, profissionais de todas as áreas da saúde, profissionais de reabilitação, gestores da saúde, tanto na área pública quanto na área privada. E esse conjunto de profissionais, vamos citar também os epidemiologistas que nos ajudavam a entender como a doença se espalhava e aumentava. E esse conjunto de profissionais foi responsável, então, pela assistência às famílias, pela pesquisa na área, para poder explicar para o mundo o que estava acontecendo aqui. O mundo estava com medo do espalhamento dessa doença de maneira generalizada e também do ponto de vista da educação de todos os profissionais para que pudessem prestar assistência. E aí surgiram verdadeiros heróis da epidemia de microcefalia por Zika, pessoas que se destacaram. E aqui, especificamente, a gente cita a doutora Islane Versosa, oftalmologista, que cedeu parte do seu espaço para que se reunisse a força-tarefa composta por muitos profissionais para organizar verdadeiros mutirões de atendimento às crianças e às famílias. E é muito importante também a gente citar o papel da doutora Vanessa van der Linden, de Recife, que atuou bastante na identificação de que os casos estavam aumentando de número rapidamente e também na sua ligação com o Zika, com a virose como origem desses casos. Em alguns desses casos, houve também o aparecimento de acúmulo de líquido cerebral, que a gente chama de hidrocefalia. Isso é um fenômeno que a gente já conhecia de outras infecções congênitas, como a toxoplasmose, a rubéola, o citomegalovírus e o herpes vírus. Então essas crianças passavam a ter, além da atrofia cerebral, o acúmulo de líquido exercendo pressão, causando hipertensão intracraniana. Além disso, as crianças apresentavam dificuldades do desenvolvimento neurológico, no desenvolvimento da motricidade, da movimentação, da linguagem, apresentavam em determinado momento da sua vida o aparecimento de crises epiléticas, crises convulsivas também conhecidas. Então era necessário acompanhar essas crianças e prestar a elas todo o cuidado que elas necessitavam do ponto de vista médico, técnico, sim, mas também do ponto de vista humano, de acolhimento e de amparo a essas famílias com informação e com os meios de que elas necessitavam para cuidar das crianças. A comunidade científica brasileira também atuou na publicação de artigos científicos para ajudar a esclarecer sobre o tema. Esse artigo a gente publicou na revista Child's Nervous System sobre a hidrocefalia nos casos de Zika vírus. Foi o primeiro artigo publicado em uma revista de destaque sobre esse tema. Alguns pesquisadores da região da Oceania, da Indonésia, questionaram por que no Brasil estava acontecendo esse fenômeno, se eles tinham lá a virose pelo Zika há muito tempo e não tinham a microcefalia. E a gente precisou responder a esses questionamentos e trabalhos experimentais com a inoculação pelo vírus e o estudo genético mostrou que o vírus que tinha chegado ao Brasil tinha sofrido mutações que proporcionavam a ele essa capacidade de gerar o dano ao cérebro dos bebês. Posteriormente, as casuísticas de Fortaleza e de Recife foram reunidas nesse artigo que falou sobre a hidrocefalia na síndrome congênita do Zika, que foi publicado no JAMA Neurology, que é uma das revistas mais importantes médicas no mundo. E o conjunto de sinais e sintomas passou a ser conhecido então como a síndrome congênita do Zika. Então, ficou demonstrado o quanto que a comunidade médico-científica brasileira precisou dar as respostas que essa epidemia tão preocupante exigiu. E aí, apesar de toda a preocupação de que essa epidemia
se disseminasse por todo o mundo, aumentando ainda mais o número de crianças afetadas, a partir de 2017 o número passou a cair consideravelmente. Felizmente, embora a gente não entenda muito bem por que os números começaram a cair tanto, da mesma forma como a gente não entendeu a subida tão rápida e elevada do número de casos, a gente considera muito bom que os números alarmantes de 2015 e 2016 não tenham permanecido nos anos seguintes. Há ainda registros de casos de crianças com dificuldades de desenvolvimento, com prejuízo cerebral associado à infecção pelo Zika, mas não naqueles números que a gente conhecia naquela época do enfrentamento da doença. Mas algo muito importante a ser dito é que essas crianças permanecem tendo a necessidade de todo o cuidado, o amparo, as terapias de reabilitação, o acesso aos cuidados médicos, principalmente de pediatras, de neuropediatras, o acesso à reabilitação. E em muitos casos a gente sabe que esse acesso é difícil. Então a conscientização sobre esse problema precisa permanecer e nós não podemos esquecer essas crianças e essas famílias e deixá-las ao longo do caminho. Nós precisamos manter toda a assistência que elas precisam. Se você achou interessantes essas informações, não conhecia a história da epidemia de microcefalia associada ao Zika e acha que outras pessoas vão se interessar, compartilhe esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, deixe aqui na seção de comentários desse vídeo que nós vamos ter o maior prazer em interagir. Vamos nos encontrar de novo na semana que vem, sempre divulgando neurociência e neurocirurgia pediátrica, mais uma vez em Conexão Neural.